Senhor é fiel a nós, graças a Deus. Nós vamos conversar, meus irmãos, sobre igreja multiplicadora. Eu queria mostrar um pouco da minha família, mas prefiro deixar para amanhã. Mostrar minha esposa, eu sou casado com Karene, e nós temos um garotão de 8 anos, que é o Lucas. Quando eu mostrar amanhã, vocês vão entender por que eu vou deixar para amanhã, que isso vai terminar levando uns minutinhos. Eu já quero mostrar o que eu gosto de fazer com meu filho. Nós somos bastante aventureiros. O Lucas já pulou de parapente, o Lucas já mergulhou a 4 metros de profundidade com cilindro. Ele só tem 8 anos, certo? Todas essas coisas e mais outras ele fez nesse tempo todo. Mas eu quero falar hoje mesmo com os irmãos, introduzir o que é igreja multiplicadora. Nós estamos nesse seminário com a bênção de Deus, muito bom. Tem sido um dos seminários maiores de toda a Bahia. Nós já temos feito realmente, pastor, seminários em toda a Bahia. E esse aqui está sendo um dos maiores. Eu lembro de um outro muito parecido com esse, que foi da Extremo Sul, lá depois de Teixeira de Freitas. Também tinha um grupo semelhante a esse. Deus abençoe os irmãos, Deus nos abençoe, que seja realmente 2, 3 dias de muita bênção, de muita reflexão. Porque a igreja multiplicadora não é muita novidade, meus irmãos. Nós não vamos ver coisas que a gente nunca viu. Nós vamos, na verdade, refletir em coisas que nós já sabemos, já fizemos e em alguns de nós, em algumas igrejas, em alguns momentos, podemos não estar fazendo. Mas não temos muita novidade. E, inclusive, deixa eu perguntar, quem já participou de um seminário de igreja multiplicadora? Levanta a mão, por favor. Agora, recentemente, de 2014 para cá. De 2014 para cá, ok? Quem já leu os livros de igreja multiplicadora? Por favor, levanta a mão. Ok? A gente vai trabalhar com isso, a gente vai falar sobre pequeno grupo. Embora a igreja multiplicadora não seja somente pequeno grupo, mas nós vamos trabalhar bastante nisso. Quem já trabalha com pequeno grupo na sua igreja? Ok? Então nós estamos no lugar certo, pastor. Vamos ter muita coisa para conversar aqui. Quando eu perguntei quem que já tinha participado de igreja multiplicadora, pelo menos umas 2 irmãs levantaram a mão. Porque a igreja multiplicadora é um movimento dos batistas que já faz alguns anos. Desde 2010, mais ou menos, que já se vem trabalhando com a igreja multiplicadora. Que tinha, na época, até 2014, essa meta aqui. Um missionário de missões nacionais, ele tinha que plantar uma igreja e mais 5 em 4 anos. Portanto, a igreja multiplicadora era um manual, tínhamos inclusive um livrão, parecendo um caderno, que orienta os missionários no chamado PPI, Projeto de Plantação de Igreja, que dizia os passos exatos para que cada missionário pudesse, ao final das contas, alcançar esse objetivo de plantar uma igreja e mais 5 em 4 anos. Não é uma meta impossível. Meu primeiro projeto de plantação de igreja não foi com missões nacionais. Eu tinha, na época, 22 anos de idade. Foi meu primeiro projeto de plantação de igreja. Nós organizamos a igreja em 1 ano e 16 dias. Portanto, pensar numa plantação mais rápida é perfeitamente possível. Aquela igreja foi organizada com 52 membros em 1 ano e 16 dias. Eu sempre tive muito apreço pela plantação de igreja. No meu ministério pastoral, Deus nos abençoou, e a igreja que eu pastoreei, ela tem 20 anos, ela completou 20 anos na semana passada, dia 3. Ela tem 5 filhas e 2 netas, e mais 7 congregações funcionando hoje. Eu sei de muitos irmãos que têm uma experiência semelhante na área de plantação de igreja, e que reconhecem que é possível sim plantarmos igrejas de forma eficaz e num tempo mais reduzido. Mas, para pensar nisso, para pensar na plantação de igreja, a igreja multiplicadora enfatizava a oração, enfatizava a evangelização, uma chamada semeadura abundante, enfatizava a compaixão, enfatizava o discipulado, a formação de líderes e a multiplicação. Afinal de contas, sem oração nós não vamos para lugar nenhum. Sem uma semeadura abundante, não vai haver crescimento, não vai haver conversões. Tem até um episódio muito engraçado de um missionário que terminou sendo um dos que plantou uma igreja conosco, obrigado pastor, que ele
estava lá plantando uma igreja, alugou o salão, não era conosco nesse tempo, e ele tinha 3 filhos, 4, 6 e 8 anos aproximadamente. Alguns meses de diferença, mas praticamente isso. E o filho dele um dia, ele lá à tarde aperreando todo mundo, apressando todo mundo para chegar na igreja, para chegar na hora, porque o culto não podia começar atrasado. O filho dele, de mais ou menos 6 anos, diz o seguinte: papai, para que essa pressa toda se só vai a gente para esse culto? Porque ele estava há cerca de 1 ano naquela cidade, mas sem a semeadura abundante, sem a evangelização. Quem que participava dos cultos? Ele, a esposa e 3 crianças. É bastante frustrante, mas só abrir um salão, só abrir um templo, uma porta, não é suficiente. Então se enfatizava bastante a semeadura abundante, a compaixão, cuidar muito bem desses novos convertidos através do discipulado, colocar esses novos convertidos para fazer o trabalho desde cedo na chamada formação de líderes, produzindo assim, no final das contas, multiplicação. Foram escritos esses livros, Plantando Igrejas Contextualizadas, e o próprio Igreja Multiplicadora, que era o manual desse projeto. Mas nós tivemos algumas dificuldades aí. Primeiro, nem todas as igrejas estão interessadas em plantação. Segundo, algumas igrejas, mesmo interessadas, elas não estão em condições. Nós temos muitas igrejas que têm uma porta da frente larga como aquela, mas uma porta dos fundos mais larga ainda. Entra gente, mas sai muito mais. As próprias associações e convenções nem sempre podem priorizar a plantação de igreja por uma série de fatores. Você tem igrejas que estão em declínio, igrejas que estão precisando ser revitalizadas, replantadas. De modo que pensar em plantação de igreja terminou fazendo que muita gente, muitos batistas, não atentassem para aqueles princípios e terminaram se afastando do que é igreja multiplicadora. Além disso, nós batistas estávamos passando por um momento muito forte de pensar bastante em programas. A própria Jesus Transforma, a Trans, claramente estava se tornando um programa. Muitas das nossas igrejas, então, a gente conhece muito bem que na década de 90, nós batistas fomos atacados, vamos usar essa expressão, nós fomos expostos a uma infinidade de programas, se destacando rede ministerial, se destacando igreja com propósito, se destacando desenvolvimento natural da igreja e todos os outros movimentos celulares, como o próprio Ministério de Igreja em Células, do Ralph Nabel, Robert Lai e G12, tantos outros movimentos, como se fossem a solução para todos os nossos problemas. Só que começamos a perceber, os batistas começaram a perceber, lá mais ou menos em 2011, que a solução não era mais um programa, que a solução não era ter um modelo próprio, que a solução, na verdade, precisava estar, ou deveria estar, no retorno a alguns princípios. A própria Trans é o exemplo. Nós conseguimos mobilizar no ano de 2012 cerca de 50 mil voluntários nas Trans. Foi espetacular. A Bahia foi um dos estados que mais se destacou na Trans de 2012, na Mega Trans. Nós passamos aqueles 100 dias de oração em 2012. Foi espetacular. Mas e depois? Quem recebeu uma Trans em 2012, 2013... recebeu uma equipe de 50 voluntários, que passaram 15 dias evangelizando, deixaram um caderninho lá, umas folhinhas lá, ou digitadas ou não, com mais ou menos 300 convertidos. E se você voltava 3 meses depois, aqueles 300 convertidos, quando muito, tinham ficado 33. Então, começamos a perceber, nós batistas, nossos líderes que nós elegemos, pelos quais nós oramos, na época era o presidente da Convenção Batista Brasileira, era o pastor Pascoal Piragini Júnior, começamos a perceber que a gente precisava tomar uma decisão
Então, desse conceito inicial de igreja multiplicadora, há uma evolução e o que a Convenção Batista Brasileira chama de reposicionamento estratégico. Nós precisamos pensar não nos programas, não em métodos, mas nós precisamos pensar em princípios que, sendo aplicados, sendo praticados, certamente produzirão muito resultado. E na reformulação, nesse reposicionamento estratégico, percebemos uma coisa, que embora não esteja errado a gente pensar em evangelismo e discipulado, percebemos não como novidade, que talvez fosse melhor chamar disso aqui, evangelização discipuladora. Então, de certa forma, a única novidade que a gente vai conversar de hoje até domingo é praticamente esse termo, evangelização discipuladora. Aqueles princípios que a gente começou vendo, eles foram reorganizados nestes aqui: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Tem até uma dinâmica fácil de você gravar. Primeiro princípio, um dedo, oração, um dedo apontando para cima, oração. Segundo princípio, 2 dedos, 2 pessoas caminhando juntas, uma ajudando a outra, evangelização discipuladora. Terceiro princípio, 3 dedos, como que pegando uma semente, plantação de igreja. Quarto princípio, 4 dedos. Primeiro dedo é Paulo, segundo dedo é Timóteo. Aí você lembra de Paulo dizendo para Timóteo: o que você ouviu de mim, você vai transmitir. E vai transmitir de propósito para pessoas que sejam capazes de transmitir a outros. Você vai fazer uma sequência na formação de líderes. A nossa irmã que dirigiu o louvor aqui nos abençoou bastante. Se ela mudar de cidade, já tem quem a substitua? Aquele professor de crianças, se mudar de cidade, ou se mudar de país, for para o céu, já tem quem substitua? Formação de liderança. E quinto princípio, 5 dedos, a mão estendida para dar compaixão e graça. Como disse, a novidade termina sendo nessa aqui, na junção. Porque o que a gente tem feito ao longo dos anos? Nós temos alguém que evangeliza, nós temos um grupo menor que discipula e um grupo ainda menor que forma esse novo convertido num líder da igreja. Quando, na verdade, se a gente prestar atenção, Mateus 28 diz para fazer discípulos. A palavra evangelizar, ela não é necessariamente bíblica. O princípio sim, mas o conceito sim, mas a palavra em si não, porque a ideia principal é de fazer discípulos. Então nós começamos a pensar nesses 5 princípios com esse destaque de unir evangelização e discipulado. Oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Pensando em princípios, não em departamentos. Quem que deve fazer parte do ministério de oração da igreja? Quem? Todos. A igreja não precisa de um ministério de oração. Eu não sou contra esses grupos, entenda. Porque é o papel de quem orar? Só que hoje nós louvamos a Deus pelas irmãs. Oração é coisa de quê? De mulher. E não é nem de mulher jovem, é de mulher mais adulta. Não é um princípio, é um programa. Eu fui durante muito tempo secretário executivo, durante 1 ano e meio, 3 anos e meio, secretário executivo da convenção no Piauí. Sabe como é que é o culto de oração lá no Piauí? Aqui na Bahia, graças a Deus, é diferente. Sabe como é que é lá no Piauí? O culto começa às 7h30, quando está faltando 15 para as 9, se diz: alguém tem algum pedido de oração?
Aí alguém levanta, se começa a conversar muito, a gente faz um aqui, tenta dar um jeito daquela pessoa apressar o pedido de oração. Quando falta assim umas 8:55, o dirigente pensa, quem que eu coloco para orar aqui, que ora mais rápido? Escolhe uma pessoa que começa orando, dizendo mais ou menos o seguinte: Deus, nós te louvamos porque o Senhor é grande, o Senhor é bom, abençoa os pedidos que foram feitos aqui, eu não lembro de todos, mas o Senhor conhece cada um, faz conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Piauí, a coisa é complicada, meus irmãos. Ainda bem que os irmãos não estão lá, ainda bem que os irmãos estão noutra realidade, não é, pastor Manuel? Mas outra pergunta: depois que termina o culto, quem que ora por aqueles pedidos? Terceira perguntinha: quem que volta na semana seguinte para dizer o que aconteceu? Quem que durante a semana, o irmão pediu por uma cirurgia, quem que durante a semana liga para aquele irmão para saber como é que foi, como é que está? Quem que liga 1 hora antes para dizer, meu irmão, estou ligando só para dizer que eu estou aqui em oração pela sua cirurgia. Deus abençoe. Que seja bênção, que seja cura para o irmão. Isso é o princípio da oração. Nem sempre a gente vive o princípio. Muitas vezes a gente tem só o programa de oração. E aí, eu tenho uma solução. Eu quero trazer para os irmãos o programa Torre de Vigia. Como elaborar um ministério de oração efetivo na sua igreja. Você acha que vai funcionar? É de fato a solução? Não. Porque se nós não temos membros que oram, nós não temos uma igreja que ora, um ministério de oração não vai resolver. Nós sabemos da graça, da misericórdia de Deus. Mas está entendendo a diferença entre programa e princípio? Essa diferença, inclusive, meus irmãos, não é exclusividade nossa. Olha o que aconteceu em Atos 6. Começando com Atos 2. Atos 2, nós temos sim o princípio da compaixão e graça da forma mais espetacular. O irmão que se converteu, ele pensou o seguinte: nós vamos para o céu juntos. E lá no céu, nós vamos ser iguais. Lá no céu não vai ter rico, pobre, quem ganha mais, quem ganha menos. Lá no céu não vai ter uma pessoa dormindo num colchão com 50 centímetros de altura, com ar-condicionado inteligente que muda a temperatura de acordo com a hora da noite. E outro irmão que dorme naquele colchão que quando ele deita, afunda, não tem cama, é no chão. Lá no céu não vai ter essa diferença. Então o que os irmãos fizeram em Atos 2? É simples, se lá no céu não vai ter diferença, para que esperar o céu? Nós vamos começar a viver igual aqui. E como não dá para levar quem tem pouco para ter mais, quem tem mais distribui com quem tem pouco. Meus irmãos, isso é o princípio da compaixão e graça. Eu não posso estar no meu conforto, na minha segurança, sem sentir a dor do outro. Isso é compaixão e graça. Lindo. Mas o que acontece em Atos 6? Os irmãos que tinham muitas posses até trazem e depositam aos pés dos apóstolos. Mas qual o problema em Atos 6? É a distribuição. Porque quem distribui para uma viúva e para outra, não. As duas são viúvas, as duas são membro da igreja, as duas precisam, mas aquele irmãozinho que está distribuindo
só consegue enxergar uma. Porque ela é judia. A segunda, que é judia, mas nascida fora da Judéia, nascida na diáspora, ele não enxerga. O princípio da compaixão e graça de Atos 2 vira Departamento de Ação Social em Atos 6. E aí está a confusão, que foi resolvida, mas está feita a confusão. Deixou de ser princípio e virou programa. Como culto de oração, às vezes deixa de ser princípio e vira como EBD. Às vezes deixa de ser princípio e vira programa, como culto, como qualquer coisa. Atos 10 é mais complicado ainda. Atos 2 para Atos 6 tem aproximadamente 5 anos. Mas não chega a 5 anos. É menos de 5. Só que aquela igreja já tinha crescido bastante. E é dito em Atos 2 que todos os dias acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. É dito em Atos 5 que eles pregavam o evangelho todos os dias no templo, mas também nas casas. Mas aí nós temos Atos 10, já é depois de Atos 8. A igreja só estava em Jerusalém. Deus permite a perseguição de Estevão. Os cristãos saem de Jerusalém e eles estão fugindo para não morrer, para não ser presos. Mas por onde eles passam, eles falam de Jesus. Um detalhe: a quem? A judeu. E aí, nós temos agora Atos 10, a perseguição não foi suficiente para começar a expansão missionária completa. Eles não haviam entendido que não era um programa, era um princípio. E Atos 10, então, a gente tem uma situação bastante interessante a comparação. De um lado, você tem um anjo. Do outro lado, você tem um crente. Você tem Deus falando. Aqui, um anjo fala. Aqui, Deus fala. Aqui, o anjo fala para um descrente, que é Cornélio. Aqui, Deus fala para um crente, que é Pedro. Aqui, o descrente ouve a voz do anjo e obedece. Aqui, o crente ouve a voz de Deus e não obedece. Aqui o anjo diz: você deve chamar Pedro, porque você é um quase crente. E como quase crente, quase que você vai para o céu. Estou pouco. Então você precisa chamar Pedro, para Pedro te apresentar Jesus. E aí Deus vai falar com Pedro. E Deus começa dizendo: Pedro, está vendo esse monte de animal aí, você está com fome? Mata e come. E Pedro diz: isso é pegadinha. No que eu aprendi, nunca que o Senhor ia me mandar fazer isso. Então o Senhor está me testando, o Senhor está me provando. E para mostrar que eu sou fiel, que eu sou obediente, eu vou te desobedecer. A minha desobediência é a minha prova de fidelidade e de obediência. Porque no que eu entendo do Senhor, o Senhor nunca ia me mandar fazer isso. Deus insiste a segunda vez, Deus insiste a terceira. E Pedro sempre dizendo não. Ele diz isso claramente em Atos 10, 28 e 29. Ele diz: eu nunca imaginei que eu pudesse falar com um gentio. Nunca. E Mateus 28. Faça discípulos de todas as nações. A palavra nação lá é etnia. Não é de país. Não é nos países, é das etnias. Para você ter uma ideia, o mundo tem cerca de 200 países, mas tem cerca de 12 mil etnias. Por baixo, pelo menos 8 mil etnias o mundo tem hoje. Na época também tinha muitas outras etnias. Pedro desobedece, pensando que está obedecendo. Porque o princípio da evangelização discipuladora, o princípio de formar discípulos,
havia se tornado, no final das contas, num programa de evangelização de judeus. Esse é o nosso problema, meus irmãos. É que a gente tem uma grande facilidade de transformar princípios em programas. E nós batistas, décadas de 80, principalmente década de 90, passamos a valorizar mais os programas do que os princípios. Passamos, inclusive, a desprezar os nossos programas, porque são antiquados, porque não servem mais. Eles nos deram tudo que tínhamos até a década de 90, mas na década de 90 nós começamos a achar que não, eles não servem mais. E como isso trouxe confusão nas nossas igrejas, os irmãos baianos sabem disso melhor do que ninguém no Brasil. Os irmãos são dos estados brasileiros os que mais sofreu com problemas assim de programas e divisões. A nossa querida primeira igreja batista do Brasil, primeira igreja batista de Salvador, é uma das memórias que a gente tem desses conflitos, dessas dificuldades todas, pensando em programas. Assim, nós precisamos reconhecer, como já testamos tanto, que programa não é a solução. Nós precisamos, na verdade, voltar a pensar em princípios. Sabe o que é que nós fizemos na década de 60, meus irmãos? Só um exemplo. Na década de 60, nós éramos 220 mil batistas no Brasil. E os nossos irmãos cariocas, que não eram 220 mil batistas, sabe o que eles fizeram em 1965? Eles colocaram 165 mil pessoas no Maracanã, que naquela época tinha capacidade para 210 mil pessoas, para uma cruzada com Billy Graham. Você consegue imaginar a gente repetindo isso hoje? Me perdoe a falta de fé, mas eu não vejo que a gente conseguisse fazer isso hoje, que nós somos quase 3 milhões de batistas. Nós precisamos repensar muito do que nós já fizemos. Talvez sim, dar uma roupagem nova, sim, mas pensar não em simplesmente mudar de programas, e sim pensar em princípios que sempre funcionaram, que vão continuar funcionando. Então, os nossos seminários, nós vamos fazer de hoje até domingo 2 seminários, mas o Projeto Multiplica, ele tem 4 seminários no total. No primeiro, nós vamos conhecer o que é a Igreja Multiplicadora, principalmente essa discussão, o que é princípio do que é programa. No segundo seminário, que também vamos fazer juntos aqui, nós vamos discutir especificamente o pequeno grupo multiplicador. Vamos apresentar, sim, essa ferramenta, mas ela só pode ser entendida depois de entender que nós estamos falando de princípios e não de programas. Ano que vem, comigo ou com outro multiplicador, outro missionário, a sugestão do seminário 3, especificamente sobre formação de liderança. E em seguida, então, o último seminário, que é o seminário sobre plantação de igrejas. Nós estamos com 3 livros aqui, que são os livros principais, que é o livro De Volta aos Princípios, toda essa discussão de programas e princípios, o livro Igreja Multiplicadora, onde tratamos desses 5 princípios com profundidade, e o livro Pequeno Grupo Multiplicador, que é mais um manual. Então, a parte, vamos chamar assim, de teórica, ela está nos 2 primeiros livros. A parte prática, o manual da coisa, é o terceiro livro, o livro Pequeno Grupo Multiplicador. Nós temos uma pequena quantidade ali na mesa de inscrição. Então, o que é a Igreja Multiplicadora? Vamos pensar aqui no conceito. Igreja Multiplicadora é, primeiro, uma visão. Esse nome não é bom, né? Esse nome é traumático. Não sei se os irmãos conhecem o pastor Pedro Virgílio, da Associação Nordestina, Serra, ali de Serrinha, perto de Feira, por ali assim. Mas o primeiro seminário que nós fizemos na Bahia foi o seminário em Serrinha. Vamos fazer agora em novembro o 2º. E quando eu mandei o cartaz para ele, que tinha lá Seminário da Visão Multiplicadora, ele disse: pastor, não quero esse cartaz não. Visão é coisa do cão aqui na Bahia. Então tem que mudar esse termo aí, que desse nome aí não vai ninguém para o seminário.
Nós mudamos para seminário da visão de igreja multiplicadora. Melhorou um pouquinho, na verdade passou a ser um cartaz nacional a partir do que aconteceu aqui. Mas é uma visão por quê? Porque é uma meta, é um sonho, é um objetivo, que a gente nunca vai dizer que alcançou, que a gente está sempre querendo, mas o limite é a eternidade. Ele é um seminário de multiplicação, de uma visão de multiplicação. Veja bem, meus irmãos, a diferença entre multiplicação e qualquer outra coisa que você quiser chamar. Quem aqui tem mais de 10 anos de crente? Ou pelo menos 10 anos de crente? Amém? Maravilha! Muitos, oba! Você estima para quantas pessoas você falou de Jesus nesses 10 anos? Você acha que falou pelo menos para 50 pessoas nesses 10 anos? Agora acompanha comigo a seguinte lógica aqui. Fazer um discípulo. Eu não estou falando agora de falar de Jesus. Eu estou falando de falar de Jesus, levar essa pessoa à conversão, à maturidade e a se multiplicar. Um discípulo. Fazer um discípulo em 2 anos, o irmão acha pouco ou acha muito? Em 2 anos. Tá bom? Vamos pensar então. Primeiros 2 anos, eu faço um discípulo, nós vamos ser 2. 4 anos, eu faço mais um discípulo, 3. E o meu discípulo faz mais um, 4. 4 anos. 6 anos, eu faço mais um. Os outros 3 discípulos, cada um faz mais um. No total, 8. Então você já entendeu que vai ser sempre, a cada 2 anos, dobrar. Então 2 anos, 2. 4 anos, 4. 6 anos, 8. 8 anos, 16. E 10 anos, 32. Não precisa levantar a mão agora. Mas quem, repito, não precisa levantar a mão? Quem que tem 10 anos de convertido, que tem 32 discípulos? Você está percebendo a multiplicação? Eu posso falar de Jesus para 500 pessoas. Mas observe que se eu focasse numa pessoa a cada 2 anos, no final de 10 anos eu teria 32. E se eu fizesse um por ano? Sabe quanto daria em 10 anos? 1024. Há uma história espetacular dessa questão de multiplicação, que foi um servo de um rei persa, que ele deu um jogo, um tabuleiro de xadrez para o rei. E o rei gostou tanto que disse: você pode me pedir o que você quiser que eu te dou. E aquele servo disse: tudo bem, eu quero que o senhor coloque, vamos falar do nosso linguajar nordestino agora, um caroço, um grão de feijão em cada quadrado do tabuleiro, só que dobrando. O rei achou que seria bobagem. Então, o primeiro quadrado do tabuleiro de xadrez, ele colocou um grão. 10 quadrados, 1024 grãos, mas somando com todos os outros já estava passando de 5.000. Ou, aliás, não estava chegando a 5.000, desculpe. Mas sabe quanto foi que deu no total da conta? O tabuleiro de xadrez tem 64 quadrados. Começando com 64 quadrados, deu quase 7 sextilhões de grãos de trigo. Não havia em todo o reino, nunca houve feijão ou trigo suficiente para atender o pedido daquele servo. Simplesmente dobrando. Está entendendo o que é multiplicação? Não é simplesmente você falar de Jesus. Amém, Deus abençoe. Mas nós estamos pensando em mais do que isso. Em você falar, você levar essa pessoa à maturidade, essa pessoa se multiplicar. Agora em março, um exemplo bem prático, eu sofri meu primeiro acidente na estrada. Eu viajo há mais de 5 anos, 15, 20 dias por mês, às vezes mais. Agora em março foi meu primeiro acidente. Quando chamo o seguro reboca o carro, manda um taxista para me levar para casa. O que é que eu faço? Eu estava a 85 quilômetros de casa,
eu tenho 85 quilômetros para evangelizar o motorista. Foi o que eu fiz. Um afastado que eu incentivo a se reconciliar, a frequentar a igreja. Ótimo! Mas isso não é multiplicação. Multiplicação é o que eu estou fazendo com a Raquel, que é uma nova convertida, que está amadurecendo, e que em menos de 3 meses cortou relação com todos os amigos não crentes. E a minha luta é: Raquel, volte aos seus amigos, porque é deles que você vai trazer gente para o reino de Deus. Ela fica assustada porque ela era alcoólatra, e os amigos dela também são, então ela tem medo de cair. E eu preciso orientá-la a falar da alegria que ela sente, para que ela influencie os amigos e não seja influenciada por eles. Mas o isolamento, o que é que ela está fazendo? Condenando as suas amigas a morrerem sem Cristo. Ela está indo para o céu, sozinha. E ela só tem 3 meses de convertida e já aprendeu tudo errado. Se funcionar com a Raquel, então dentro de 2 anos, o que é que a Raquel vai fazer? Trazer mais uma, mais 2. Multiplicação. O que é que eu estou falando de novo, meus irmãos? Nada. Mas nós precisamos repensar nisso. Nós precisamos repensar porque nós terminamos criando um bom conceito de crente. Qual é o bom conceito de crente? O que é um bom crente? Primeiro, ele é aluno da EBD. Ele é tão bom que ele reclama porque a revista da EBD agora está vindo sem data. E não era assim. E está errado. Porque se não tem data, como é que faz? Já me reclamaram isso, viu? Segundo, ele é frequente aos cultos, senta sempre no mesmo lugar. Não falta um culto, tem a cadeira dele. Ele é fiel na doutrina. Sente cheiro de doutrina falsa de longe. É dizimista. As notas mais novas, quando ele vai no banco, são as notas que ele coloca no envelope de dízimo. Não dá trabalho para o pastor. Pode até falar mal do pastor escondido, mas não dá trabalho. Isso é suficiente para ser um bom crente? Mas esse é o nosso conceito de bom crente. Você imagina o velório desse bom crente? Como o pastor fala coisas bonitas? Como o pastor elogia porque ele não faltava aos cultos? Como ele era firme, um baluarte. Às vezes acontece do pastor estar falando isso e a viúva lá no fundo dizendo: será que é meu marido que está naquele caixão? Estou achando que mudou o velório. Mas mesmo quando não tem essa ironia que eu estou utilizando aqui, mesmo quando de fato é um crente sincero em tudo isso, não está faltando alguma coisa, não? Não está faltando mais alguma coisa aí? Tá. Porque um bom crente deveria ser tudo aquilo com sinceridade, mas ao mesmo tempo formar discípulos. Sabe como seria o bom velório? Está aqui o irmão, e o pastor está aqui. Quando chega 30, 40 irmãos, dizem: pastor, deixa eu nos dar licença. E aqueles irmãos então dão as mãos ao redor daquele caixão e começa uma oração dizendo assim: Deus, muito obrigado, porque foi através do teu servo que nós aprendemos a te conhecer e te amar. Todos nós aqui queremos agradecer, porque o Senhor usou a vida deste homem para nos levar a te conhecer e te amar. E Deus, agora que o Senhor o levou, Pai, nós queremos te pedir a graça de andar nos passos que Ele andou. Porque se nós andarmos nos passos dele, nós estaremos andando nos passos de Jesus.
Eu sempre pergunto, qual vai ser o seu relógio? Qual vai ser o meu? Porque o bom não é elogiar, agradecer porque a gente fez outras coisas e não fez discípulos. E não fez o principal que Jesus mandou, que é formar discípulos. Então, a igreja multiplicadora, voltando para o conceito, é uma visão de multiplicação. E só há multiplicação se houver discipulado. Aí você vai começar a entender que essa é a nossa discussão principal de amanhã, que nós temos que voltar no tempo e juntar tudo. Porque o que aconteceu? A irmã evangeliza, o irmão discipula e o pastor capacita. A irmã fala de Jesus e entrega para o discipulado. O discipulado ou não cuida ou não compreende. O certo é que muita gente se perde no meio. Os que sobram, que são poucos, vão para o pastor. Nós mudamos. Os irmãos viram a Transsertão agora. Agora no mês de julho, os irmãos da Bahia receberam a Transsertão. Foi uma experiência maravilhosa. Quantas pessoas evangelizadas? Chegou a 1000. Quantas conversões? Umas 200. Mas um detalhe: elas estão firmes. Esse ano foi um ano que começamos a pensar nisso. Em Gramado, Transgramado, junto com a Convenção Batista Brasileira, quase 100 voluntários, só 250 pessoas evangelizadas, mas 57 decisões e 50 batismos. A igreja, que tinha poucas pessoas, tem quase 15 pequenos grupos hoje, funcionando a todo vapor. O que os voluntários da Transgramado fizeram? Quando encontrou, usando uma linguagem de células, o homem de paz, grudou nele. E em vez de evangelizar 5 pessoas por dia, durante 15 dias, evangelizou uma pessoa todos os dias, por 15 dias. Terminou? Aquela pessoa já estava levando os familiares, os amigos, já estava pronta para ser batizada. Não foi separado. Um evangeliza, outro discipula e outro capacita. Foi tudo junto. E ainda ficou mais uma meia dúzia de pastores lá por mais tempo para consolidar aquele projeto. De modo que a Transgramado mudou a igreja de Gramado. Multiplicação. E você percebeu que precisa ser o quê? Você lembra da perguntinha que eu fiz? Tem 10 anos de crente? Quantas pessoas você já falou de Jesus? Muitas. Mas quantos discípulos? Vai ser preciso intencionalmente pensar. Esse rapaz aqui da padaria, eu só vou falar de Jesus porque ainda não tenho a liberdade de fazer um discípulo. Mas esse meu vizinho, eu vou mais do que falar de Jesus, eu vou fazer discípulos. Nem que ele não quer. O irmão Fausto chegou para mim um dia e disse: pastor, pensa como está ruim lá em casa. Abriram um bar, esquina lá de casa. É o barulho, é a briga, é a cachaça, é o cheiro, é o palavrão. Está ruim, pastor. Pastor, mas aquele bar vai fechar. Eu fiquei com medo do que o irmão ia fazer para o bar fechar. Então ele diz: eu nem sei o nome do dono do bar, mas eu já estou orando por ele. Eu vou fazer amizade com ele. Ele vai se converter, porque eu vou falar de Jesus. E o que ele vai fazer depois? Fechar o bar e começar outro negócio que seja ali. Está entendendo o que é intencional? Eu separo pessoas para, a partir dessas pessoas, formar discípulos. Intencional quer dizer que essa é a minha prioridade, essa é a minha meta.
Significa que independente do que eu faço na igreja, aqui e ali, eu vou focar nos discípulos, no discipulado. Ela é baseada em 5 princípios, não são programas. A gente vai falar de pequeno grupo, mas só depois que entender que pequeno grupo não é um programa. Porque é uma razão simples. Nossa escola dominical já foi uma espécie de pequeno grupo. Meus irmãos, na década de 90, eu visitei igrejas com 3 classes de adultos. Eu visitei uma igreja, a Igreja Batista da Catarina, com 3 MCAs na igreja. Igreja Batista de Avelino Lopes, vizinho na Bahia aqui, 3 classes de adultos. Porque havia compromisso e discipulado, que é a essência de pequeno grupo. A gente tinha lá na EBD, você deve lembrar, um negocinho chato, mas que funcionava, chamado de relatório. Primeira pergunta do relatório: lição estudada. O que é que a gente estava dizendo? Aqui na EBD não é o lugar de estudar a Bíblia. O lugar de estudar a Bíblia é em casa. A igreja não supre aquilo que é sua responsabilidade. Aqui na igreja a gente vem para debater, para discutir, para aplicar. Segunda perguntinha: você fez culto doméstico? Você teve o seu momento de oração todos os dias? Terceira pergunta: você leu a Bíblia todos os dias? Não só estudou, mas leu para você? Quarta pergunta: você trouxe visitantes? Porque a EBD tinha o propósito de evangelizar. Se o irmão, se a irmã responde que não leu, que não orou, que não fez a lição e tudo mais, o que é que o professor fazia? Lhe visitava. Chegava lá e dizia: tudo bem, meu irmão, estou aqui como seu irmão em Cristo, como seu professor, responsável por você, mas irmão em Cristo, caminhando junto. Eu vim aqui porque eu estou preocupado, porque já está com 2 semanas que o irmão marca lá no relatório que não faz culto doméstico todos os dias. O que está acontecendo, meu irmão? Posso te ajudar? Você quer que eu te ligue para a gente orar junto? Podemos marcar um horário para a gente estar orando juntos? O que eu posso fazer por você, meu irmão? Isso faz com que qualquer coisa multiplique. Mas o que a gente fez com aquele relatório? Cancelamos, porque aquele relatório era chato. Classe de adultos, 30 matriculados, 22 presentes, 22 Bíblias, 18 leitura diária, 20 cultos, R$40 de oferta, classe de jovens, 40 matriculados, 20 presentes, brincando com os jovens agora, 7 Bíblias. O que a gente fez? Tira esse relatório chato e vamos fazer outra coisa. Vamos procurar programas que resolvam. Porque esse relatório que mostra que a gente está sem o devido compromisso, nós não queremos ouvir. Então precisa ser intencional e baseado em princípios, porque já funcionou na EBD. O adolescente que não tem compromisso com a EBD vai ter compromisso com o pequeno grupo? O adulto que não leva ninguém a Cristo na união masculina vai levar no pequeno grupo? A mulher cristã em ação, que às vezes é mulher em reunião, vai mudar, vai fazer mais alguma coisa só porque é pequeno grupo agora? Não. Não é a estrutura que é o problema está na prática ou na falta de prática dos princípios. E isso terminou tendo uma consequência muito mais grave, meus irmãos, é que muitas das nossas igrejas, e a gente vai já concluir por hoje, já tendo instigado, muitas das nossas igrejas terminaram se tornando lojas que atendem o cliente. E quando o cliente está insatisfeito, o que é que ele faz? Mesmo que
você não esteja insatisfeito, porque você vai sempre naquela pizzaria depois do culto. Mas no dia que abre outra, não é que aquela seja ruim, não é que aquela lhe trate mal, mas no dia que abre outra, o que é que você faz? Vou lá conhecer. Eu gosto daqui, mas eu estou acostumado. Eu quero novidade. E é o que aconteceu conosco, meus irmãos, na década de 90. Nós nos tornamos igrejas atrás de clientes, fazendo programas para atrair. Só que quando a gente atrai, a gente está se colocando nesse nível de que uma hora a novidade dali é mais atraente. E outro problema é que manter essa atração, ela é pesada. Você acaba de fazer um programa, o que você começa a pensar? Porque o próximo tem que ser. Isso cansa. Isso mata. Aí você tem um líder que é bom, que é voluntário, 1 ano, 2 anos, e você ele diz, pastor, chega. Eu não aguento mais. Cansei. Amanhã eu vou mostrar uns videozinhos parecidos com isso. É isso que é a igreja multiplicadora, meus irmãos, é caminhar contra essa ideia de que a solução está num programa novo, de que a solução está numa novidade nova, me permita até essa redundância, numa novidade nova. É achar que a solução está em mudar o que a gente tem, sem mudar o que a gente é. Por isso, a igreja multiplicadora é baseada em princípios. São princípios de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. O foco é voltar a cumprir a grande comissão. Intencionalidade na multiplicação. Não 5 ministérios isolados, o ministério de oração, o departamento de plantação de igrejas, o ministério de discipulado, o departamento de formação de líderes, o departamento de compaixão e graça. Mas cada cristão envolvido com isso tudo. Princípios praticados por todos nós. Tudo pensando nas Escrituras, não pensando na experiência de um ou de outro. Os livros que nós temos foram produzidos por gente muito simples. Pastor Fabrício é um homem muito simples, é um jovem de 33 anos, não é um gigante, como temos outros gigantes. Agora nós estamos lançando livros, até eu escrevi livro agora, só gente pequena. Por quê? Porque nós não queremos copiar nenhuma igreja. Se a gente botasse um grande, era o grande, era a experiência do grande. Então só é gente desconhecida. O livro do pequeno grupo foi escrito por Márcio Turnala, não foi escrito por Luiz Roberto Silvado, que é um gigante. Por quê? Porque nós não queremos copiar a experiência de Luiz Roberto Silvado. Queremos que cada pastor tenha a sua própria experiência. Não é baseado na experiência, não é baseado simplesmente na tradição, não é baseado na razão, se funciona o fim justificando os meios. Nós vamos conversar assim sobre uma visão baseada nas Escrituras Sagradas. A base para a igreja multiplicadora é as Escrituras Sagradas. Portanto, não é método ou modelo, não é simplesmente pequeno grupo multiplicador, não é simplesmente material, que essa é a tentação. A gente quer o quê? Material. Você sai de um seminário desse querendo o quê? Material, porque eu vou chegar na igreja com a caixa cheia e a gente vai passar a usar esse material que a coisa vai funcionar. Você já viu esse filme quantas vezes? Você já sabe o final dele, não sabe? Amanhã abre outra pizzaria ali e essa aqui já foi. Rotina. Não é mudar tudo. A mudança é a última coisa do processo. Ok? Temos que mudar, sim. Entendimento. Pensar em
princípios. Isso é igreja multiplicadora. Então, eu queria que os irmãos se dividissem aí em grupos de 4 pessoas para a gente concluir, para responder essas 2 perguntinhas aqui. Por favor. Grupos de 4. Se você quiser, pode mexer um pouco a cadeira, sem problema. Pastor Zéu não vai brigar, né, Pastor Zéu? Ok. 2 perguntinhas. Primeira. Primeira pergunta. Em geral, os membros, estou falando de pessoas, de nossas igrejas parecem não estar muito engajados em fazer discípulos. Por que isso aconteceu? Quais as razões desse cenário? Observe aí que nós estamos pensando em cenário, em coisas externas à igreja. Segunda pergunta. Se a grande comissão é uma ordenança de Cristo, então, na sua opinião, o que tem impedido esse mandamento de ser prioridade em nossas organizações e ministérios? Então, a primeira pergunta, nós estamos pensando no indivíduo, na pessoa. E na segunda pergunta, nós estamos pensando na organização, na MCA, na União Masculina, na Unijovem e assim por diante. Queremos discutir por que fazer discípulos não é tão prioritário como pessoas, mas também como organizações. Vamos lá? Discuta aí, eleja um líder, por favor, que depois a gente não vai dar tempo de deixar todo mundo falar, mas alguns líderes poderão se expressar e dar as suas opiniões, tá bom? Vamos lá. 7 minutos.
Ok? Como é que tá aí? Terminou? Só 10, 7, já tá com 7. Mais 2 minutinhos aí. Parece que esse negócio mexe com a gente, né? Amém? Ok, vamos ver aí. Tem algum líder que quer começar? Vamos dar uma oportunidade para uns 3, 4 líderes que possam falar. O que é que descobriu aí? O que é que discutiram? Boa noite, irmãos. O nosso grupo aqui chegou à seguinte conclusão. A primeira pergunta, em geral, os membros de nossas igrejas parecem não estar muito engajados em fazer discípulo. Comente algumas razões para esse cenário e o que podemos fazer para mudá-lo. Então, pontuando as razões para isso. Primeiro, justamente por querer evitar o envolvimento pessoal, o aspecto relacional do discipulado, o que demanda tempo e investimento em vidas. Segunda razão, possível razão, não querer sair da zona de conforto, da condição de consumidores do produto que a igreja oferece, para a condição de produtores ou multiplicadores, o que exigiria mais a questão do doar-se do que receber. Terceiro, a repetição de um comportamento, ou seja, quem chega acaba se moldando a um perfil já existente. Esse cria um ciclo vicioso. Infelizmente, os novos convertidos acabam sendo desviados pelos chamados velhos convertidos, né? E o que fazer para mudar? Então nós pontuamos o seguinte: acima de tudo, a priori, mudança de mentalidade, de conceito, o que consequentemente resultará no resgate dos princípios do discipulado informal por meio de relacionamentos. A segunda pergunta, se a grande comissão é uma ordenança de Cristo, na sua opinião, o que a tem impedido de ser prioridade em nossas organizações e ministérios? Respondemos o seguinte: a mentalidade própria de uma igreja de programa é o maior obstáculo no nosso ponto de vista, que acaba sendo a busca incansável pela satisfação dos próprios membros e a centralização na figura de um só ou de poucos, no caso pastor e liderança. Muito bom, muito bom. Eu queria destacar que foi a primeira vez que eu vi nos seminários essa expressão de que nós não queremos relacionamento. A gente gosta de sair para comer uma pizza, isso é ótimo, mas vida na vida, envolvimento fora da pizza, aí é um pouco mais complicado. Muito bom. Mais alguém gostaria de falar? Vamos lá então, vou dar uma oportunidade para 3, 4 no máximo, que a gente já está quase 10. Bem rapidamente aqui, discutindo aqui com os colegas. A resposta à primeira pergunta aqui, relacionada à questão do indivíduo, como o pastor colocou, sobre o cenário externo, a gente analisou aqui primeiro a questão de distrações. Os crentes, os nossos irmãos hoje, eles estão, na verdade, têm o seu coração concorrido por muitas coisas. Então é trabalho, é estudo, é uma diversidade de coisas. A gente falava que há bem pouco tempo atrás, na minha época, que não sou tão velho assim, de juventude, a vida social de um jovem era a igreja. Então fazer uma campanha evangelística, bater de porta em porta, era um mal barato. As pessoas gostavam de fazer isso.
Mas hoje tem muita coisa, tem uma rede social, tem a internet, tem o trabalho, tem isso, tem aquilo, e as pessoas, muita dificuldade. Então, muitas distrações, muitas coisas concorrendo. E falta de compaixão também. Entra num ciclo vicioso, como o pastor disse, na vida cristã, e assim, a vida cristã se torna uma relação de consumo. Então eu venho, eu quero ouvir uma boa mensagem, eu quero ouvir uma boa música, eu quero sentar confortavelmente, eu quero sentir o ar-condicionado da igreja, e ela se resume a isso. E quando a vida cristã se torna uma relação de consumo, pouco importa se o outro vem ou deixa de vir. E em relação ao que fazer para mudar esse cenário, pregar, ensinar, enfatizar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. Você tem que estar pregando, tem que estar falando em cima dos princípios da palavra. Segunda pergunta, sobre a grande comissão ser uma ordenança, e se isso não tem acontecido, o que tem impedido de ser prioridade, eu acho que muito por falta de direção. Falta de um direcionamento, de um planejamento. Às vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas não sabe o como ser feito. Muitos entraves, muitas dificuldades, às vezes de ordem burocrática, pensamentos diferentes que acabam não levando a lugar nenhum. Perda do princípio, como foi colocado aqui. Com o passar do tempo a gente deixou de pensar nisso. Fez como a igreja de Jerusalém, né? Ficou quentinho ali, agradável, então vamos ficar por aqui mesmo, tá bom. E às vezes muita desmotivação. Preguiça mesmo, porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Ok. Esse ponto, eu acho que ele é comum a todos os grupos, esse ponto da distração. Que hoje você estuda, você passa o dia todo trabalhando, à noite você faz faculdade, fim de semana você faz uma especialização. E você ainda tem um WhatsApp com 30 grupos, ainda tem um Facebook, você tem que atualizar todos os dias, tem que ver o que é que todo mundo postou. A vida hoje é uma vida difícil. Mais um para a gente terminar. 2 para a gente terminar. Vem. Queridos, boa noite. A primeira pergunta, o nosso grupo chegou à seguinte conclusão: é responsabilidade do pastor, né, fazer discípulos. Então essa é uma das razões porque muitos não se engajam, né? O pastor é aquele que cobre o escanteio, vai cabecear e, se der tempo, será também um goleiro, né? Ele é essa mega função. Outros é porque eu já tenho a minha função, né? Se eu sou diácono, então eu sou diácono. Se eu sou músico, sou músico. E quando músico, participo dos cultos ou não, né? Não tem nada contra a música, o que é isso? Mas a gente chegou também a essa conclusão. Terceiro, a gente chegou que já tem muita gente fazendo isso, né? Principalmente as redes sociais, TVs, rádios. Então o país, de alguma forma, está bem evangelizado. Isso pode ser, de alguma forma, um impedimento, né? Jesus Cristo está sendo falado em todas as nações, então talvez não seja responsabilidade da nossa parte. O que fazer para mudar esse cenário? Chegamos à conclusão que é usar os princípios da palavra de Deus e não os programas, porque os programas incham, tá? Se tornam cansativos, e diga-se de passagem, pessoas não estão mais suportando os programas. Eu não sei se tem acontecido, pastor, chegando nas suas comunidades ou perto de você alguém que diz assim: eu não aguento mais falar de célula, de pequeno grupo, de igreja multiplicadora, e eu sou uma dessas pessoas que não aguento falar disso, e vim com toda a certeza de, se fosse mais um método de crescimento, amanhã eu não voltaria aqui. Mas vou voltar. Vou dar oportunidade a mim mesmo, até entendendo que eu estou compreendendo ser um princípio que eu estou caminhando com aquelas pessoas que estão ali comigo, tá bom? E segundo, a gente entendeu que o que eu posso fazer para mudar é trabalhando a evangelização discipuladora intencional, tá? Passando para a grande comissão, a ordenança da grande comissão de Cristo, e na nossa opinião, o que tem impedido isso ser prioridade? A gente colocou que os programas impedem, né? Colocamos também que o próprio líder pode impedir isso, né? Ele pode impedir, o próprio pastor pode impedir, o próprio líder pode impedir. Colocamos também que as doutrinas impostas, pelo que eu penso, acho correto, também pode impedir com aquilo que eu aprendi no passado e não quero mudar. E a quarta coisa, a formação do próprio líder não deixa a igreja caminhar na grande comissão.
Tá bom? Obrigado. Ok, maravilha. Muito boas respostas. Aqueles parece que a gente vai ter um seminário bem maduro, graças a Deus. Que bom que a gente vai poder ter um seminário muito abençoador, bem maduro, com boa participação. Muito boas respostas mesmo, excelentes. Deus abençoe. Nós vamos conversar sobre isso. Então, os irmãos já estão percebendo, pelas respostas aqui, eu acredito que cada um que viesse aqui daria respostas do mesmo nível, que a gente não vai ter necessariamente uma novidade, a gente vai ter mais um debate aqui e acolá de pensar nisso juntos, de voltar a ser uma igreja baseada em princípios e não em programas. A palavra que o irmão aqui colocou, eu queria destacar que muito vai depender do pastor, no sentido de pensar não apenas em ele próprio, deixar de ser visto, ensinar a igreja a não querer que ele seja o faz tudo, como ele próprio também não querer ser o faz tudo. Ele próprio tem que querer isso, ele próprio tem que sonhar com isso, e não apenas que a igreja faça isso. Nós vamos orar.